irmãs, irmãos, companheiros e amigos, espero que estejam todos bem. Aqui estamos nós novamente com Espiritismo e Reflexões. No livro Vinha de Luz, lá no capítulo 26, Psicografia de Chico Xavier, Mensagens de Emmanuel. Emmanuel desenvolve o raciocínio sobre um tema chamado véus. Véus. E lá ele se baseia numa epístola, numa carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, em que lá no capítulo 3, versículo 16, ele transcreve: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Nós julgamos tão importante, tão curiosa essa questão relativamente aos véus a serem tirados, que nós fomos, então, à epístola, à carta de Paulo, para ver em que instante ele cuidava desse assunto. E é nela mesmo, lá no versículo 3, é que Paulo adverte que a letra mata e o espírito vivifica. E ele estava se referindo, na verdade, à interpretação literal das regras até então vigorantes, oriundas desde lá de Moisés, desde lá do Pentateuco. O Pentateuco é o conjunto de 5 obras originárias escritas, vindas através de Moisés. Muito bem, e nós encontramos o seguinte: Paulo, sem papas na língua, como sempre, criatura clara, precisa, que usava a maioria das vezes, a lógica e a razão, ele diz lá no versículo 13, 14 e 15: e não somos como Moisés. Lá vem chumbo para ele. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Diz ele, continua, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi, por Cristo, abolido. A propósito dessa abolição que ele diz de Jesus, que aboliu o véu levantado nas questões em que Moisés nos trazia, nós temos a observação, logo de início, de que Jesus houvera dito que não veio revogar, abolir a lei, mas, ao contrário, veio aplicá-la, veio revelada. A palavra revelar diz tudo com relação a véus. Revelar quer dizer, em latim, tirar, levantar o véu. E, portanto, levantar o véu, na verdade, é das coisas obscuras que estavam, às vezes, incompreensíveis, se tirar qual o sentido exato das coisas. Então, Jesus, efetivamente, aboliu com relação às leis antigas, com relação àquilo, ou pelo menos se ele não aboliu, ele não tocou no assunto, aquilo que dizia as leis eminentemente materiais contidas na segunda e terceira parte dos livros oriundos de Moisés. E manteve toda a parte espiritual, a parte de elevação espiritual, de progresso da criatura, de ética, de moral, ele manteve mais do que isso. Além de manter, reavaliou-as, ele revelou-as cada vez mais e explicou-as com mais profundidade. E ainda continua lá, tirando esse parênteses que fizemos, continua lá o nosso Moisés, o nosso Paulo, lá na epístola. E até hoje, quando é lido Moisés, diz ele, o véu está posto sobre o coração deles. E é verdade isso. Ainda hoje, criaturas citam literalmente, sem nenhum reparo, nenhuma observação, nenhuma contestação, as afirmações contidas em muitas
das passagens de Êxodos, de Levítico e, portanto, de Moisés, sem nenhum reparo, fazendo com que as criaturas, os profitentes de determinadas religiões, ainda creiam de maneira clara e precisa na existência dele. No nosso encontro passado, eu falei, inclusive, da crença literal nas palavras, né? Então, vamos só trazer uma delas aqui. Será que hoje em dia ainda haveria espaço para se entender como válida a colocação lá em Êxodo 21, 7? Diz uma criatura: eu gostaria de vender a minha filha como escrava, como é permitido lá em Êxodo 21, 7. Ele pergunta indignadamente: hoje, qual seria o preço justo por ela? Ou seja, é uma questão curiosíssima, né? E ainda diz uma criatura lá: eu tenho um vizinho que insiste em trabalhar aos sábados. Êxodo 35, 2 afirma categoricamente, claramente, que ele deve ser morto. E a pergunta indignada da criatura: qual a maneira, se eu sou moralmente obrigado a matá-lo? É uma outra curiosa: a maioria dos meus amigos homens apara, diz uma pessoa lá, numa carta a uma criatura radiofônica, que tem um programa radiofônico. A maioria dos meus amigos homens apara a barba, inclusive o cabelo das têmporas. E mesmo que isso seja expressamente proibido lá em Levíticos 19 e 27, que considera uma abominação. Pergunto, diz a criatura, e nós nos perguntamos também: como é que essas criaturas, esses homens devem morrer? Viram então? Porque Paulo havia dito que a letra mata e o espírito vivifica. Quando ele diz o espírito, ele quer dizer o espírito da afirmação, o entendimento, a clareza, o objetivo da informação. E ele, Paulo, mais de uma vez falou desse assunto. Ele, lá na mesma epístola, aliás, na epístola aos Romanos, não na mesma, lá ele diz: para que sirvamos em novidade e não na velhice da letra. É preciso, dizia, ele nos advertia, olhar o contexto em que se escreveram essas colocações todas, porque a letra mata e o espírito vivifica. Muito bem. Então, do que é, na verdade, que nós estamos tratando aqui de tirar o véu? O que quer dizer isso, a bem da verdade? Era tirar o véu da ignorância, o véu das afirmações absolutamente inconsequentes, inaplicáveis ao largo do tempo, e manter sem véu nenhum todos os ensinamentos de ordem moral, de ordem ética para o desenvolvimento da criatura. E não é por outra razão que Jesus veio, então, como divisor de água, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista da evolução espiritual. Ela veio provocar um verdadeiro divisor de águas na existência da humanidade terrestre, trazendo lições de humildade, de caridade e de amor, e tirando o véu de todas as coisas, de todas as expressões de iniquidades de um Deus guerreiro que deveria fazer com que as criaturas tomassem à força os seus vizinhos e coisa desse tipo aí. Ora, essas lições todas, ela traz para nós a lembrança de algo curioso. Na doutrina espírita, muitas pessoas acabam contestando a existência da reencarnação, ou contestando o princípio da reencarnação, exatamente porque ela encerra, quando de uma vida nova, ela encerra, diz a afirmação dos espíritos, o esquecimento do passado. E aí as pessoas criticam dizendo o seguinte: se não pode se tirar o véu do passado, então para que serve viver novamente? Para que serve a reencarnação? E esse véu das vidas passadas, esse esquecimento das vidas passadas, no fundo, é uma denotação da sabedoria do Criador ao permitir essa maravilha extraordinária chamada de vidas sucessivas, da oportunidade de renovação
das vidas das criaturas. Nós sabemos que, inclusive, a reencarnação tem sido muito contestada pelas outras religiões, porque entendem que há uma definição mesmo aquelas que dizem que o espírito é imortal e que a existência do espírito sobrevive à vida material, elas entendem que o destino dos espíritos é para local certo, ou céu ou inferno, e em casos alternativos aí, depois foi criado o purgatório, inclusive. Nós não entraremos nesses assuntos, não. Mas é uma coisa muito curiosa. Nós, falando em passado, nós não somos criaturas de hoje. A espiritualidade, especialmente, queridos amigos, espíritos mais recentes, que através da psicografia do nosso Chico Xavier trouxe informações a propósito da genealogia do espírito, ou seja, da evolução espiritual. Criados, como dizem os espíritos no Livro dos Espíritos, criados simples de compleição fisiológica e ignorantes de saber, portanto, no instante zero da criação, foram criados para a evolução constante para todo o sempre. E é óbvio, isso faz sentido à razão, à lógica. Porque se o Criador tivesse criado simples de compleição e ignorante de saber o espírito no início da criação e mantido dessa maneira, a criação seria absolutamente inútil. Só a criação material subsidiria. A criação material é o veículo, é o instrumento de que se vale o ser espiritual, esse sim evolutível, esse sim precisa da matéria como instrumento para evoluir. Também da matéria. Ele vai tendo que aprender e apreender as necessidades, o cumprimento das necessidades para a sua evolução. E a espiritualidade diz que a gente não é de hoje, não. Nós somos, dizem eles lá, na média das criaturas que vivem no nosso planeta, quem sabe até em outros, mas estava se referindo ao nosso planeta. Tem a bagatela de 15 milhões de séculos de encarnações sucessivas, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de anos de vidas sucessivas. Tudo no sentido de evoluir, no sentido de progredir. Progressão essa que nós sabemos que vai até a perfeição, perfeição relativa, ou seja, no concurso ao lado do próprio Criador. E nós estamos a meio caminho dela. Para chegarmos ao estágio que nós chegamos da humanidade ou da hominidade, em que a gente já exercita a razão, o pensamento contínuo, a razão e até mesmo já conquistou o livre-arbítrio, foi necessária toda essa viagem através desse 1 bilhão e 500 milhões de anos de experiências. Portanto, é o nosso passado. Nesse passado todo, especialmente nas últimas encarnações em que a gente, ou nas mais próximas encarnações, sejam lá quais são, qual é o número delas, em que a gente já ingressou, nós espíritos já ingressamos na humanidade e na hominidade, quantos desacertos, quantos erros, quantos tropeços e até muitos crimes mesmo, violações da lei natural nós cometemos. E isso ficaria, na verdade, marcado para todo sempre na criatura se não fosse dada a ela a oportunidade de remissão. E isso é dado através da reencarnação. Mas, curiosamente, aí vem a crítica das criaturas, vem com o esquecimento do passado. E isso é um véu necessário para a evolução das criaturas. Imaginem, queridos irmãos e irmãs, se nós tivéssemos a mais perfeita ciência de tudo aquilo que nós fomos no passado, haveria, para a gente usar de dois polos antagônicos, seria muito curioso. Se nós formos uma criatura de alto mando, de alta expressão, um grande cientista, uma pessoa de um saber incomensurável, haveria a possibilidade de virmos para uma encarnação sabendo, conhecendo disso, achando que somos criaturas únicas, que estamos acima de todas as demais criaturas, que, portanto, não devemos, na verdade, nos subjugar a qualquer raciocínio de outras criaturas. Ao contrário, se nós identificarmos que nós não fomos grande coisa, que a gente não teve nenhuma expressão, que a gente teve uma vida apagada, sem nenhum incentivo maior para a evolução, nós
ao sabermos disso na encarnação, diríamos, então, viver para quê? Ter uma nova encarnação para quê? Na verdade, entraríamos em tristeza, desgosto, apatia e tal. E há uma informação que nós colhemos, inclusive, de uma palestra feita por um grande colega nosso lá de Rondônia, um espírita lá de Rondônia, lá de Porto Velho, o Elahat, e ele, nessa palestra, ele disse que o esquecimento do passado, esse véu, o esquecimento das vidas precedentes, ele não é, na verdade, totalmente intransponível. Não, ele diz. Nós temos algo que se chama consciência, que nada mais é do que um farol diante de circunstâncias, de atitudes que nós devemos tomar, o que pensamos em tomar, que significam barreiras de ações que nós tivemos no passado. E, portanto, nós temos um alerta da consciência, e isso significa uma transposição de ida para as encarnações anteriores, e muitas das vezes, a maioria das vezes, nós somos barrados a não incidir em mesmos erros, em mesmas infrações e tal. Bastaria, na verdade, diz ele, com muita propriedade, muita lógica, um olhar no presente, no nosso presente, na maneira como somos, na maneira como pensamos, na maneira como agimos. E nós tiraremos um contexto que, logicamente, nos conduz a ações anteriores, ações, muitas das vezes, que não foram construídas nesta encarnação, mas que a gente traz como marca do passado. Isso tem muito a ver com a lei de causa e efeito. Efeitos que são produzidos na atual encarnação, naquela que estivermos vivenciando, e que não foram produzidos nela, só podem ter sido produzidos em outra época, em outra escala, em outra encarnação. Ou seja, a todo efeito corresponde uma causa, e essa causa estaria lá atrás de tudo. Pelos nossos erros cometidos, que assumimos consequências às vezes gravíssimas, nós podemos avaliar a nossa situação em termos de revivência de ações do passado. Quantas vezes nós ainda levamos o véu ainda sobrecarregado? Quando a gente fala o véu, não é só as vistas materiais, mas é as vistas espirituais. Quando nós pregamos ou aconselhamos outras criaturas a propósito de situações, de causas, de atitudes que nós ainda não praticamos. Portanto, ainda estamos velados pelo egoísmo, pela vaidade de levar o conhecimento a outras criaturas, sem nós mesmos termos interiorizado esse conhecimento e levarmos à risca. Ainda campeia pela vida material o véu que ainda deveremos descortinar, o véu da ignorância pessoal ou da ignorância que impomos às outras criaturas ou não relevamos nas outras criaturas, o véu da insensatez nas atitudes, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de tratar o próximo, que evidencia, na verdade, quem efetivamente nós somos. O véu da vaidade. A vaidade ainda é uma chaga que as criaturas carregam como um véu cego que faz com que elas não vejam a igualdade de tratamento, a necessidade de igualdade de tratamento com as outras criaturas. E o véu do orgulho, inclusive. E falando, na verdade, do orgulho, nós temos que falar do véu do egoísmo, do egocentrismo. Ego quer dizer eu, e ismo é a idolatria de si mesmo, Esse véu do egoísmo, ele conduz efetivamente à vaidade arraigada das criaturas. O egoísmo faz com que a criatura ainda não tire o véu da incompreensão, achando-se melhor do que todo mundo. E com isso, nós exercitamos um outro véu, que é o do pouco raciocínio e do pouco amor, por pouca fraternidade às outras criaturas. Quando Jesus, sem nenhuma dogmática, nos trouxe os ensinamentos claros e precisos de como afastar esses véus através do nosso pensamento, do nosso revigoramento. O próprio Kardec perguntou para
o Santo Agostinho, como é que se poderia proceder à reforma íntima, à reforma da criatura, à remodelação, tirar o véu das incertezas da nossa existência, dos nossos defeitos, dos nossos vícios. E ele respondeu, na verdade, respondeu em latim lá, e esse em latim é traduzido como conhece-te a ti mesmo. A propósito desse conhece-te a ti mesmo, nós nos remetemos a uma lição contida no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado o egoísmo. Sabem, irmãos e irmãs, quem é o espírito que comunicou em Paris, 1861, para o Kardec, através dos médiuns presentes, e que depois acabou indo para o Evangelho segundo o Espiritismo, anotado para o Evangelho segundo o Espiritismo? Emmanuel. Emmanuel já era um espírito que se manifestava lá atrás, supomos inclusive que seja o mesmo que depois, então fez acordar através da mediunidade do nosso Chico Xavier, trazendo essas páginas maravilhosas, extraordinárias como essa que nós estamos analisando hoje, tomando por base a nossa análise. Vamos ver o que o nosso Emmanuel disse para o nosso Kardec, está lá. Isso está lá no Amar ao Próximo como a si mesmo, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Impede o progresso moral. E ele ainda continua, e ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo diz ele, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas espirituais, e as suas forças e a sua coragem. Vejam o que ele diz. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para cada um vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Viram o que o nosso Santo Agostinho tinha dito lá para o Kardec? O Emmanuel aqui assegura claramente, tarefa complicada, difícil, de vencer-se a si mesmo, mas possível. Basta nós nos pautarmos pelos exemplos, pelas recomendações de Jesus. E é mesmo aquela recomendação que o Paulo deu aos coríntios lá, então diz ele, o Cristo aboliu esses véus todos lançados por Moisés. Mas quando essas criaturas que Moisés havia velado se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E ao Senhor, ele está se referindo aqui claramente ao amorável Mestre Jesus. Jesus nos disse numa outra passagem, brilhe a vossa luz. E afastando esses véus das nossas desigualdades, das nossas agruras pessoais, desses atos todos que nós falamos de ignorância, insensatez, vaidade, orgulho, egoísmo, pouco amor, então é que faremos, na verdade, brilhar a luz. Porque nós, dizem os espíritos numa metáfora muito bonita, nós somos luz. Porque a luz eterna, ela vem do Criador, e nós somos criaturas. E como criaturas que somos, levamos a marca do Criador. Marca essa que nós vamos adquirindo ao largo da nossa evolução constante até a perfeição. A perfeição relativa, mas iremos lá. Devemos, então, ir tirando, assim como Jesus disse para a criatura, antes de criticar a outra, que tirasse a trava do seu olho, mais volumosa, inclusive, é preciso nós irmos tirando os véus do desconhecimento, usando da razão, usando da clareza de raciocínio trazida por Jesus, que disse que nos dava dois instrumentos para alcançarmos essa retirada de véus de uma maneira mais clara, mais eficaz. Orai e vigiai. Orai é pedir socorro ao alto para que nos propicie cada vez mais a possibilidade de evolução. Não é rezar, não é repetir palavras, mas é sair de si. E vigiar é vigiar os nossos próprios defeitos e
reavaliar cada vez mais, revelar cada vez mais as nossas virtudes. Façamos isso. Muita paz a todos.